Estamos começando mais um encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz: Porque para Deus nada é impossível. Esta é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. Iremos receber em nosso programa a missionária Alana Benites. Ela que teve um encontro lindo com Jesus e vai inspirar você também a ter o encontro com Ele. Missionária Alana, é um prazer te receber aqui em nosso programa. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. É uma honra poder estar com você aqui hoje, ver você sentada aí nesse sofá para inspirar tanta gente que nos assiste com a tua história com Deus. Glória a Deus, amém. Meu coração se alegra nessa tarde. Sou muito feliz de poder estar aqui, poder conhecer um pouquinho, do trabalho, do programa, e eu creio que foi um propósito alinhado por Deus, Eu creio que esse encontro é mais um encontro preparado pelo Senhor. E o prazer é todo meu estar aqui nessa tarde. E falando em encontro, como que aconteceu esse encontro lindo com Jesus? O meu encontro com o Senhor ocorreu aos 17 anos, onde eu tive uma experiência assim, muito linda com o Senhor. Mas para a gente poder chegar ali, é interessante a gente falar um pouquinho do antecedente, como foi antes. Então, eu nasci num lar cristão, meus pais são cristãos desde quando eu fui gerada. Então, assim, para quem nasce num lar cristão, a gente costuma ouvir muito, que nós somos privilegiados, Então a gente usufrui um pouco desses privilégios. Eu ouvi também, certa feita, uma pessoa dizer que quem nasce num lar cristão tem esses privilégios, mas muitas das vezes não sabem desfrutar, Sim. E não foi o meu caso. Então, no caso, a minha mãe, ela sempre, assim, dirigiu o trabalho das mulheres, Então, durante toda a minha criação, a minha casa sempre foi movimentada, com as festas anuais do grupo, os momentos de oração. Ela sempre levava nós, eu e meus irmãos, para esses trabalhos. A gente também sempre acolheu pessoas, dentro de casas, missionárias, profetas, profetisas. Então, a gente já foi, assim, inserido nesse ambiente, vamos dizer assim, glorioso, onde a presença do Senhor está ali, sendo criado também debaixo desses valores cristãos, E foi muito maravilhoso, porque a base que a gente precisava, nós precisamos, ter, é construída na nossa infância, Sim. Então, ter nascido nesse lar, eu me sinto assim privilegiada mesmo, mas hoje eu entendo que é uma responsabilidade, um privilégio que vem acompanhado de responsabilidades, E nessa fase, que é uma fase da adolescência, em que muitas curiosidades são despertadas, você teve curiosidade de saber o oposto disso? O que é não viver o cristianismo? Sim, chega um momento da nossa vida, eu acho que de todo ser humano, nós precisamos adquirir as nossas próprias experiências, E realmente, na fase ali da pré-adolescência, com 11, 12 anos, como eu disse, sempre acompanhada deles, supervisionada, participando de escolas dominicais, eventos de adolescentes, Só que chegou um determinado momento em que realmente eu quis ter a minha própria experiência, É a fase em que, da adolescência, que a nossa personalidade vai se modificando, E aí, nisso, a gente tem, sim, curiosidades. Eu acredito que, falando um pouco da minha experiência, não sei se isso acontece com todos, mas eu acredito que a maioria daqueles que são inseridos nesse berço cristão, sim, tem uma certa curiosidade de saber como é o outro lado, Vamos dizer assim, de conhecer as características do mundo, aquilo que o mundo, como nós estamos acostumados a falar, pode oferecer. E quando eu estava ali na fase dos 12, 13 anos, eu comecei a confrontar esse desejo de não querer estar indo assiduamente, mais nos compromissos, acompanhar mais a minha mãe, os meus pais, de forma geral, mas eles sempre incisivos,
mas teve um momento em que realmente eu não quis ir mais por conta própria mesmo, saindo para fazer alguma coisa, algum comportamento que eu não teria na igreja, vamos dizer assim, né? Um comportamento negativo, que geralmente algumas pessoas, né, Nayoma, elas abandonam o evangelho, o Senhor, né, para ter essa própria experiência, para fazer algo mesmo que vai contra a palavra, né? Isso acontece muito na fase da adolescência, principalmente onde nós temos as experiências grupais, né, na escola. Então, tudo isso vai sendo oportunidades de a gente conhecer novas experiências, experimentar, né, novas experiências. E aí eu fiz essa opção, né, na verdade eu nunca cheguei para ela e falei, olha mãe, a partir de hoje eu não quero, mas eu ficava muito resistente. Quando chegava no dia de culto, nas programações, e aí isso gerava uns pequenos conflitos, né, dentro de casa, mas realmente eu tive essa fase em que eu quis viver as minhas próprias experiências. E chegou um momento em que minha mãe entendeu isso, né, os meus pais, né, entenderam isso e realmente, assim, praticamente eles deixaram eu ter a minha própria experiência, lógico, sempre supervisionando, impondo limites, né, e foi bacana, assim, nesse lado, de eles poderem deixar eu ter essa experiência, mesmo que não foi uma experiência muito boa. É importante porque às vezes tem pais que veem os filhos na igreja desde pequenininhos, mas eles foram convencidos, independentemente da religião. A criança, ela segue os passos dos pais, mas em um determinado momento você pode fazer as suas próprias escolhas. Né? E aí você começou a fazer essas escolhas, que de certa forma, pela curiosidade da adolescência, às vezes podem ter te direcionado para um outro caminho ou não. Sim, na verdade, uma curiosidade que eu acho importante compartilhar aqui é que uma das questões que fez com que eu quisesse ter essa experiência, né, fora da igreja, vamos dizer assim, surgiu por algo assim muito simples, mas que eu acho que é interessante de falar. Surgiu por causa das vestimentas. Eu me sentia assim muito pertencente ali à igreja. A gente sabe que nós temos um modo diferente, né, de se vestir, assim, no sentido, por exemplo, nos congressos tinha a época dos fardamentos, né, dos conjuntos, e era muitas pessoas, assim, e aí começou a surgir uma certa curiosidade nesse sentido, de usar outras roupas diferentes, mas não no sentido de roupas pejorativas, escandalosas, mas de mudar um pouco o meu estilo, né? Vamos dizer assim. Na adolescência foi isso que começou a ter os embates, a mudança ali de visão, né? E realmente eu vi que hoje, né, eu consigo ter essa visão que realmente Deus estava moldando a minha identidade ali, a minha personalidade, que realmente nós não precisamos muitas das vezes ser igual a todos, se comportar de uma maneira em conjunto, mas o Senhor deposita ali uma essência em cada um, né? Hoje eu consigo entender assim, mas na época da adolescência não foi assim que ocorria, né? Mas aí você teve o seu momento, né? E às vezes tem pais que não entendem isso. Não. O filho precisa ter suas próprias experiências. Sim. E os pais precisam apoiar esse momento, né? É um momento em que você vai em busca de uma identidade fora da sua família, né? Às vezes fora ali do seu contexto social. No caso religioso, onde você estava, para lá fora tentar formar a sua identidade. Isso é perigoso, né? Você precisa, se você realmente estiver nessa fase, está nos escutando, né? E tem essas curiosidades, seja responsável consigo mesmo, né? Sim. E hoje a gente, né, nós temos aí uma gama de informações, né? Que a gente pode se referenciar, buscar referências, né? Na minha época, olha, vamos dizer assim, né, há uns anos atrás, a gente não tinha essas informações disseminadas como era hoje, a rede social, né, toda essa propagação que tem hoje. Não, mas a influência vinha mais dos grupos, né? Então, grupo de escola, grupo de amigos, né? É interessante que na psicologia fala que essa fase a gente cria identidade social,
né? Porque é a fase que a gente está se desprendendo um pouco dos pais, né? Porque na infância a gente fica mais dentro de casa, né? Tem ali a supervisão o tempo todo, mas quando nós saímos para fora, a gente vai criar nossa identidade social. E eu vejo hoje os jovens, né, falando um pouquinho, né, dos jovens da adolescência, eles buscando essa identidade social, muitas das vezes, de uma maneira ruim, né, de uma maneira negativa, emitindo comportamentos ruins, né, escondido dos pais. Isso acontece muito na adolescência. Só que é o interessante que a responsabilidade começa a nascer aí também. Então a gente tem que ter consciência, né, do que a gente está fazendo, fora da supervisão dos pais, né, daquilo que eles não estão ali o tempo todo para ver. Então acho que isso é importante também, né, a gente falar aqui um pouquinho. Sim, muito válido para os jovens, né, para os adolescentes que nos assistem. Sim. Mas e aí, né, você começou a questionar em relação às vestimentas. Sim. Isso foi um start, né, vamos dizer assim, para mudar um pouquinho a minha visão com relação à igreja, né, à religião até mesmo, como a gente fala bastante, né. Sim. E aí eu fui tendo as minhas próprias experiências, fui inserindo nesse grupo, nos grupos, né, sociais de amigos, que é uma forma também, na época eu me sentia aceita, né, é uma forma de ser aceito, né, nesses grupos. E aí quando eu fiz 14 para 15 anos, eu iniciei um relacionamento, né? Inicialmente minha mãe não se opôs, né? Meus pais, né? Mas eles orientaram que talvez não gostaria naquele momento. Eles deixaram assim a minha escolha, me deixou à vontade. E na época foi tão interessante que a princípio eu fiquei com o coração dividido mesmo, pensando, nossa, vou ter que deixar meus amigos, porque você assume um relacionamento, muda algumas coisas, né? Mas eles deixaram eu bem à vontade com relação a isso e, por fim, eu acabei decidindo iniciar mesmo esse relacionamento nos meus 15 anos, né? Começou até na minha festa de aniversário de 15 anos, aquela coisa, né? Que aí tem que pedir para os pais. Então, eu fui seguindo de acordo com as regras que minha mãe impunha dentro desse relacionamento, né? Então ela falou, você pode, mas vai ter limites, vai ter horários, não vai ser da forma que talvez você gostaria que fosse. E só que o interessante é que minha mãe sempre lembrava essa questão de não abandonar a Cristo, né? Minha mãe falava, né? Então vai ter dias para namorar, para sair, para passear, né? Para fazer as coisas de casal, vamos dizer assim, mas no domingo eu quero você na igreja. Era um trato. Eu acredito que nesse momento os pais, os pais que deram uma boa criação para a criança, né, os pais que realmente ensinaram ali a criança no caminho que ela deveria andar, quando chega nessa fase da adolescência, da juventude, em que esse jovem ele quer sair, ele quer, né, novas amizades, adquirir novos conceitos, novas experiências, eu acredito que é o momento em que o pai deve realmente confiar em Deus e pensar o seguinte, eu fiz um bom papel, sim, mas o meu filho precisa fazer suas próprias escolhas, mas ter a segurança de que eu como pai, eu fiz o meu papel. E como é importante, como a Bíblia diz, né, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Então se você faz isso, pai, confia que ele pode ir a qualquer canto, mas ele terá as suas raízes fincadas em Deus. E aí tua mãe colocava os limites, mas você com responsabilidade e com toda, como que eu posso dizer, com tudo que você já conhecia sobre Deus, mesmo não tendo tido esse encontro real com Ele, aí você seguiu o seu caminho, mas se lembrando, né, do seu porto seguro, do que a sua família te mostrou. Isso é um ponto muito legal da gente poder falar, eu acho muito importante. Porque, por mais que eu não gostaria mais de estar inserida ali na programação, né, vamos dizer ali, da igreja, dos eventos, mas eu sempre me sentia perto, bem próxima e muito temente a Deus. Então, às vezes, quando tinha uma piada, alguma coisa que envolvia, eu era a primeira a sair, né, das rodas de conversa. Eu sabia que existia um limite. Então, eu sempre, assim... de certa forma, mesmo longe, né, como se diz, a ovelha longe do aprisco, eu sabia que eu tinha um pastor, eu sabia que
que Deus, ele era aquele que nos concedeu a vida, aquele que morreu, que enviou seu filho, morreu por nós na cruz, aquele que nos deu salvação. Mas eu queria realmente ter aquele momento das minhas escolhas, né? Aquele momento de viver umas experiências únicas, que eu acredito que todo mundo tem esse momento, né? De decidir, né? Um pouquinho com relação ao andamento da sua própria vida, né? Eu lembro do início da passagem do filho pródigo, né, onde o filho pede ao pai a sua herança e o pai entrega. Sim. Ou seja, Deus permite. Sim. Né? Até onde ele pode ali te alcançar, mas ele permite, né? Sim. E é tão lindo que nessa passagem o pai não muda de lugar. O pai sempre está no mesmo lugar, para receber, esperando o filho da melhor forma. Então, por mais longe que nós possamos ir da presença do Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda, né? Se nós, a qualquer momento, tentarmos voltar para os braços dele, porque o filho gasta toda a sua herança. Então, ele chega na sua limitação psicológica, emocional, financeira, não tem mais o que fazer, né, a não ser voltar para os braços do pai. E isso aconteceu por causa das suas más escolhas, né? O pai não interviu. Eu acredito que por mais longe que você tenha ido, Sim, distante de Deus, não é longe o suficiente para Deus não te resgatar. aleluia. O Senhor Deus está de braços abertos para te receber de volta. Você não está distante o suficiente para que Deus tenha esquecido de você e para que você não possa voltar hoje para Ele. Glória a Deus, aleluia, é isso. É isso que eu acredito. E Deus, ele é tão maravilhoso que quando ele nos acolhe, ele acolhe sem julgamentos, né? Isso é tão bom. E aí, né? Voltando à passagem do filho pródigo, o irmão julgou, mas o pai não. O pai disse, prepara um banquete, aleluia, prepara o anel, prepara a roupa, tira as vestes de vergonha, isso, aleluia, e veste meu filho, glória a Deus, para uma nova estação, né? Para um novo tempo, aleluia, é isso. E aí, dando continuidade, eu ingressei nesse relacionamento. Um relacionamento que durou, em média, aí 2 anos e 3 meses, né? Foi um namoro? Um namoro, supervisionado pelos meus pais, né? E teve toda aquela fase do conhecer, né? De ser apresentado para a família, né? Tanto ele quanto eu. Essa fase de adaptação. Ele né? era da igreja ou não? Ele não conhecia a Cristo. Conhecia, assim, o Deus universal, né? Aquela visão mais generalista, mas o Deus que está acima, né, o nome que está acima sobre todo o nome, ele não conhecia ainda, não tinha essa vivência, nem a família também, né? E aí foram 2 anos e meio de relacionamento, só que infelizmente quando eu fui me dar conta, eu fui inserida num relacionamento abusivo. Né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho. Aos poucos você foi percebendo que era um relacionamento, né, que de fato exigia de você danos psicológicos, físicos também? Não chegou a ter agressão física, né? Alguns empurrões, algumas conversas calorosas, né? Mas assim, como que eu fui me dar conta, né, de que eu estava inserida nesse tipo de relacionamento? O primeiro ano, né, de namoro foi assim, a fase do conhecer mesmo, né, como eu disse, apresentar ambas famílias, fazer programas coletivos, também individuais, tudo. E tinha um tipo de comportamento até, assim, vamos dizer, sem ser repreensível, né, da forma aceitável. Né, amigável, né, de ser. Então, meus pais o receberam, o acolheram muito bem, toda a minha família, eu também tive um bom acolhimento. Só que eu percebi que depois de 1 ano e 2 meses, o comportamento começou a mudar, né? Então, geralmente, em questões de brigas, desentendimento, aí começava a subir um pouco o tom de voz, e aí começava a se irritar facilmente com pequenas coisas,
dependendo de com quem eu cumprimentasse na rua, já gerava uma situação ruim, negativa. Só que na época não se falava muito sobre esse tema, não tinha informação, e eu também na época tinha 15, 16 anos, né, eu não tinha a noção da proporção de que realmente eu estava, né, inserida nesse tipo de relacionamento. E uma das características de quem enfrenta esse tipo de relacionamento é a dificuldade de se dar conta de que está sofrendo algum tipo de abuso, né? O relacionamento abusivo, ele é caracterizado por vários tipos de abuso, que causam danos, né? Então tem a questão da integridade física, a questão da violência psicológica, tem a questão também que é novo, recente, que estão falando bastante, que é a violência patrimonial e entre outros tipos de violência, né? Mas o pior mesmo, que eu acredito que é um dos primeiros que a gente é inserido e é um dos últimos que a gente identifica, é a violência psicológica, né? Porque aí, aquela pessoa que tem o papel ali de, por exemplo, né, nós acreditamos que o homem tem a figura de ser o protetor, aquele que, né, que nos ajuda, nos auxilia, ele passa a ter uma imagem de ser um vingador mesmo, daquele que realmente quer punir, né? Seja com palavras, seja com até agressões físicas, agressões verbais. E aí eu percebi essa mudança de comportamento, né? Comecei assim a observar, né? Até hoje assim eu tenho essa característica, eu gosto de observar bastante, né? As pessoas, enfim, as situações para ter uma conclusão. Só que aí um agravante é que esses comportamentos eu observava que era só comigo. Então, no momento coletivo, ali, no momento familiar, não tinha isso. Era uma outra imagem. Isso, exatamente. Era uma visão distorcida, né? Vamos dizer assim. E isso foi intensificando nos próximos meses, a ponto de realmente eu começar a observar que existia alguma coisa errada, né? E aí eu observava a forma, né? Para quem não sabe, eu sou a irmã do meio. Tenho uma irmã mais nova, um irmão mais velho, e eu sou a irmã do meio. E eu observava que a forma que eu fui criada, o lar que nós fomos inseridos, graças a Deus, muito humilde, mas com muito amor, proteção, cuidado, era totalmente divergente do relacionamento que eu estava inserida, aquilo que eu idealizava para mim no futuro, né? Porque nós, né, mulheres, assim, até na fase da adolescência mesmo, nós não entramos no relacionamento para durar meses e acabar. Não, a gente projeta outras coisas, né? A gente projeta um crescimento, possivelmente, futuramente, um noivado e até mesmo um casamento. E eu não vi esse espelho do casamento dos meus pais, que era importante e é importante para mim até hoje, né? E aí teve essa mudança de comportamento. E aí foi muito difícil eu conseguir identificar e sair disso, né? Foram um ano, assim, praticamente, de muitos altos e baixos, né? Poucos momentos bons e mais momentos negativos, né? E uma das características de quem enfrenta um relacionamento abusivo é que sempre o agressor, na maioria das vezes, ele vai querer diminuir a sua pessoa. Aquilo que você promove de bom, aquilo que você tem como uma característica positiva até mesmo. Então, por exemplo, geralmente a Nayoma é uma pessoa alegre, comunicativa. Geralmente, quem está inserido nesse tipo de relacionamento, o agressor sempre vai questionar as suas qualidades, né? A fim de que você possa realmente se sentir inferior, né? A gente também conhece a questão do perfil narcisista, que é aquele que quer ter o domínio, né? Sobre as pessoas. E eu não tinha noção disso. E quando eu fui perceber que isso estava me causando mal, por quê? Porque junto com essa reprovação no individual ali, no relacionamento individual, eu percebi que algumas pessoas foram se afastando de mim, né? Algumas amigas minhas, elas me ligavam, nossa, eu não te vejo mais. E na verdade ele não gostava que eu falasse com as minhas amigas, dependendo até mesmo do batom que eu usava, gerava questionamentos. Então eu estava sendo oprimida mesmo. Foi assim, um ano bem difícil, né? E aí quando eu fui me dar conta disso, que isso estava me gerando um dano, e se eu não colocasse um limite,
Nisso, isso poderia se agravar ainda mais. Eu decidi finalizar, né, sozinha, assim mesmo. Finalizei, cheguei, conversei. Depois fui descobrindo muitas coisas também, né, muitas mentiras, enfim. Só que hoje eu falo isso sem dor, né? Mas na época eu entendo que foi um propósito até nisso, de Deus. Porque nos últimos meses de relacionamento eu comecei a apresentar Jesus para essa pessoa. Né, apresentar Jesus assim, vamos na igreja, né, que lá você vai conhecer Jesus. E realmente, por fim, né, ele acabou aceitando tudo, e aí não deu certo mesmo o relacionamento, e aí olha que interessante, ele continuou seguindo, ele continuou, se identificou com a igreja e tudo, só que eu, para não ter mais contato pessoal, porque eu tinha já encerrado o relacionamento, eu optei sair, né, mesmo, para não ter vínculo mais, e eu vejo que essa semente foi uma semente que germinou, né, e eu acredito que deva estar bem, deve estar na presença de Jesus, mas foi muito difícil para eu poder sair desse relacionamento. Eu só fui me dar conta mesmo que eu estava enfrentando esse tipo de relacionamento quando eu consegui sair, né, isso é uma das características também de quem enfrenta esse tipo de relacionamento, né, que consegue identificar o dano, o prejuízo mesmo, só no pós, né? Infelizmente não é no pré, né? E aí foi isso. Eu consegui sair desse relacionamento, só que eu também sofri uma pressão um pouquinho social, porque alguns familiares meus não compreendiam, né? O término, não compreendia. Por quê? Porque na presença deles, eles tinham outro comportamento. Isso. Eles não sabiam o que de fato acontecia. Sim, não, ninguém soube. Depois de muito tempo, depois de muitos meses, de uns 10, 11 meses, eu consegui compartilhar com a primeira pessoa, que foi a minha irmã. E aí, graças a Deus, ela me ouviu e ela me acolheu. Ela, como que fala? Ela validou realmente a minha experiência. Porque às vezes eu contava, eu queria compartilhar, mas as pessoas não entendiam, então eu preferia, até mesmo para poupar a imagem, né, da pessoa, eu não compartilhava, mas com quem eu conseguia assim, desabafar e ter aquele alívio de falar, olha, eu estava vivendo um momento muito difícil, foi a minha irmã mesmo. Ela me acolheu, me ouviu, acreditou, e ela falou assim, olha, que bom que você conseguiu sair disso, né? E aí passou essa fase, e aí eu já estava com 17, 18 anos, e eu fiquei muito ferida na época, muito machucada mesmo, né? Não com Deus, não revoltada com Deus, por causa do que eu vi, porque eu sabia que era uma escolha minha. Né? A todo momento eu pensava, uma das coisas que fez eu sair desse relacionamento foi isso também, que eu pensava, foi uma escolha minha de assumir, de entrar, então eu preciso também tomar uma decisão para encerrar, e foi uma decisão mesmo radical. Eu lembro que eu mudei de horário na escola, na época eu estudava ainda, mudei de horário na escola, na época não tinha WhatsApp, mas eu já tinha celular, troquei o meu chip de celular, então assim, eu não tive mais contato mesmo, é como se realmente, hoje a gente fala, vou bloquear a pessoa e a gente não vai falar mais, então a nossa forma de bloquear era evitando contato na época, e aí foi isso que aconteceu, eu fiquei... E a importância também, só trazendo um adendo, a importância de você reconhecer que aquilo era consequência das suas escolhas, né? Porque nesse momento em que dá errado, às vezes no momento assim de que, eu quero namorar com alguém, eu quero casar com alguém, né? Nesse momento, às vezes não lembra de orar, de fazer um propósito com Deus para saber se de fato aquela pessoa é quem Deus preparou para você. E aí a pessoa vai ali seguindo ali os seus desejos, faz a sua própria escolha, e quando dá errado, aí a pessoa lembra, né, de Deus, e às vezes até culpa o Senhor. Sim, verdade. Então, realmente a gente precisa se atentar para o momento das nossas decisões, ter Cristo conosco para nos ajudar a decidir. Sim, foi nessa situação que eu percebi que mesmo assim, Deus foi muito bom comigo, de ter me poupado, de que esse relacionamento pudesse ter se estendido mais.
Então eu agradeci, eu não me revoltei com Deus, eu agradeci a Deus por ter conseguido sair, porque tem muitas mulheres que infelizmente não conseguem, né, sair. E aí eu fiquei assim revoltada mais com a situação mesmo, na área, vamos dizer assim, conjugal, né, não sei se é o correto falar. Eu falava assim, nunca mais eu quero namorar com ninguém. Não, então assim, isso foi tão interessante porque depois dessa experiência, eu não tinha mais assim esse anseio pelo casamento, né? Na verdade, eu nunca tive muito esse anseio inicialmente. Eu assim projetava para o futuro estudar, construir uma carreira. Qual era o sonho nessa época? Nessa época eu queria construir uma carreira profissional, já pensava fazer uma faculdade, né, porque eu já estava acabando o ensino médio. Já tinha um curso em mente que você queria fazer? Que curso que era? Era psicologia. Sempre foi. Psicologia, assim, era um sonho de menina mesmo. Até antes mesmo, eu sempre pensei, se um dia eu conseguir fazer uma faculdade, eu quero fazer de psicologia. Né? E aí foi tão interessante que teve um episódio que minha mãe falou assim, na época não se falava muito, né, o que era psicologia, o que abordava. A minha mãe falou assim, eu queria que você fizesse administração de empresas. Aí eu falei, não, mãe, eu quero fazer psicologia mesmo, e já idealizava então um futuro para isso, né? E aí quando rompeu esse relacionamento, foi aí que eu fui potencializando mesmo. Então eu vou deixar um pouquinho essa questão conjugal mesmo, relacionamentos, né, afetivos ali, um pouquinho de lado, essa área um pouquinho de escanteio, e vou tentar seguir a minha carreira profissional que eu sempre quis. Só que depois, passando 10 meses disso, e aí eu já não estava mais frequentando igreja nenhuma, já não frequentava mais, né? E depois de uns 10 meses, tive umas experiências assim, não de embalada, essas coisas não, mas em shows, uma coisa assim, não fazia uso de bebida alcoólica, nada disso, mas ia mais assim, conforme minha mãe também ia liberando, né? E depois de 10 meses desse término, uma amiga minha, num sábado, pegou e falou assim pra mim, uma amiga minha de infância mesmo, aí eu consegui retomar minhas amizades, eu vi que foi um alívio mesmo, né? Ela pegou e falou assim pra mim, amiga, o que a gente vai fazer hoje, né? Era umas 4 horas da tarde, e eu falei assim, não sei, não tenho nada programado. Ela falou assim, vamos num culto de jovens? Aí eu lembro que eu respondi pra ela no telefone, era linha telefônica ainda. Eu falei assim pra ela, no culto? Você quer ir na igreja? Eu falei, né? Ela falou assim, a gente não tem nada pra fazer hoje. Eu falei, então, tá bom. Assim, combinou o horário e tal, era numa igreja próxima da nossa casa. E aí, aquele dia nós fomos. Mal eu sabia que o meu encontro com Deus ia sair dessa experiência, desse culto, né? Logo você que passou a sua infância toda, adolescência, indo à igreja, né? Sim. Mas foi num culto. Sim. Como é importante as pessoas... Porque às vezes as pessoas podem, de repente, estar nos assistindo e pensar assim, mas eu cresci na igreja, eu não acredito mais, será que isso existe mesmo? Será que um dia eu vou ter um encontro com Deus? Dê uma oportunidade, vá novamente à igreja, né? Quando alguém te convidar, aceite o convite. Sim. Mas eu fui, parece que não fez efeito nenhum. Vá novamente, insista. Isso. Procure o Senhor, procure a presença de Deus. E aí, mal sabia você que naquele dia você teria um encontro com Deus. Verdade. Como foi? Nós chegamos ali na igreja, era um culto de jovens mesmo, e era um culto totalmente organizado pelos próprios jovens. Então, tinha a liderança ali do trabalho, né, que era uma liderança jovem também. Eles escolheram pessoas para dirigir o culto, para ministrar o louvor, e tinha um momento da palavra, tudo. E eu lembro que eu cheguei ali e tinha muitos jovens ali. Assim, na época, tinha 30, 40 jovens, né, vamos dizer assim. E eu cheguei muito tímida, né, assim, que eu tinha um excesso de timidez. Eu acredito que isso foi um resquício do relacionamento abusivo, porque antes eu não era tanto,
né? E você foi Eu ficando percebi que introspectiva, fui ficando foi bem, se fechando. Fui ficando mesmo. Com quem eu conhecia, não. Mas de chegar em um ambiente novo, assim, eu tinha bastante dificuldade. É muito danoso, né? Muito. Um relacionamento abusivo é muito danoso. Muito As prejudicial. consequências realmente elas podem ser irreversíveis. Sim, sim. E aí eu cheguei ali, e já procurei um cantinho para me sentar e fiquei ali. Só que essa minha amiga, que é a Isabela, posso falar o nome, né? Que é minha amiga de infância até hoje. Nós somos amigas. Um abraço para Isabela. Um beijo, amiga. Mais de 18 que foi quem anos. convidou a Nós somos Alana, amigas, né? Aí a igreja. Deus abençoe sua vida. Ela já era diferente de mim. Ela era totalmente extrovertida. Ela não tem. Até hoje ela assim, né? Ela conversa, enfim. E isso foi me auxiliando. Então nós chegamos ali e eu comecei a ouvir os louvores, comecei a ouvir a palavra, né? E tinha um jovem ali pregando que mal eu sabia que futuramente ia ser o meu marido, mas eu não fui na igreja atrás disso, tá bom? Ele estava ali ministrando, ele pregou sobre Neemias e com muita veemência, autoridade do céu. Uau. E eu fiquei ouvindo e no final, no momento de finalizar a palavra, a líder dos jovens veio me dar um abraço. Quando ela veio me dar um abraço, sabe quando você sente que está no colo de Deus mesmo? Que a pessoa até desaparece, assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quem vai estar nos ouvindo, de ter essa sensação. Que parece que em fração de segundo o seu mundo para ali. É como se Deus estivesse dizendo assim, para mim, eu permiti você viver suas escolhas, mas agora eu quero viver essas escolhas junto com você, né? E eu fui muito acolhida, assim, eu não senti um julgamento, não me senti ruim, porque tem muitas pessoas que recebem um convite, só que elas já vai com o coração um pouco já fechado, né? Por quê? Por causa de pessoas, por causa de denominação, mas se você for aberto para Cristo, para você ter realmente um encontro com Deus, porque o que é a igreja? Vamos simplificar. É a casa de Deus. É onde, então Deus só fala ali, só se revela ali. Não. Deus tem um relacionamento aprofundado, Ele quer isso da gente, né? Uma intimidade. Mas o desejo dele também é de ser adorado. A palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías, no seu capítulo 6, que o profeta vai dizer: e eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono, e os anjos clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, na igreja é um lugar onde eu tenho a plena consciência que é uma instituição composta por homens, por pessoas, existem falhas, existem problemas, existem situações negativas, mas quando eu saio da minha casa, quando eu tenho a consciência de que hoje é dia de culto, eu penso assim: hoje eu vou adorar ao meu Deus, hoje eu vou ir na casa dele. Hoje eu preciso entregar alguma coisa para Ele, né? Seja o meu coração, minhas palavras, minhas lágrimas. Eu penso, Alana, que quando você tem um encontro real e verdadeiro com Deus, como você teve naquele culto e naquele abraço, é como se, eu não sei se, às vezes a gente tenta encontrar adjetivo, né, para tentar exemplificar o que é esse encontro. Mas tão simplesmente eu acredito que quando você tem um encontro com Deus, como você tentou descrever, o mundo para. Sim. É como se você realmente sentisse o que é a eternidade com Deus, né? Você sente ali por alguns segundos o que é a eternidade, e quando você sente isso, você quer buscar isso por toda a sua vida. Então eu acho interessante você trazer esse tema de que às vezes as pessoas olham para a igreja e realmente você vai olhar para a igreja, você vai encontrar pessoas falhando, né? Pessoas julgando, mas acontece que você, quando tem um encontro real com Deus, você encontra a eternidade. Então isso é tão pequeno diante daquele para o qual você vai ali adorar. Sim. É como se isso não fizesse diferença nenhuma. Não tem significado. Não tem significado. Porque você sabe por que você está ali e para quem você está ali. É uma mudança de ótica mesmo, né?
Quando nós mudamos a nossa lente espiritual, vamos dizer assim, e entendemos também, reconhecemos a nossa insignificância, de estar diante da presença de um Deus que é Criador dos céus e da terra, e você está ali de frente com uma pessoa que somos nós, tão pecadores, falhos, indignos. Não existe privilégio maior. Por isso que hoje é como o salmista vai declarar, né? Mais vale um dia, Senhor, nos teus átrios, do que 1000 anos, né, fora e em qualquer outro lugar. E realmente a gente sente essa presença que nos abraça, que nos acolhe, que nos reposiciona no propósito, né? E foi tudo isso que eu senti ali aquele dia. Ela veio por um abraço, um simples abraço mesmo. Ela me abraçou, eu chorei muito aquele dia, fui embora para minha casa, e era no sábado, aí no outro dia ia ter culto de novo. Aí nós falamos, vamos. E aí no domingo estávamos ali, e aí para dar uma resumida, nunca mais eu saí. Foi um momento assim de muita intimidade assim com o Senhor, foi um momento em que Deus me trouxe para perto. Foi um momento, eu gosto muito de falar sobre isso, que eu conheci a paternidade de Deus. Por quê? Antes, como que você via a Deus? Como que você enxergava Ele? Isso é muito interessante, essa pergunta. Eu conheci ao Senhor, foi me apresentado assim das formas que eu via, né? Desde quando criança, foi uma conclusão que eu tirei, né? Vamos dizer assim. Eu via Deus como o sumo supremo, né? Vamos dizer assim, soberano, o Deus juiz, aquele que vem para decidir, se for necessário ele vai punir. Então assim, entrar na presença de Deus era reverência pura, e se eu tivesse alguma coisa que não estivesse combinando ali no meu secreto, na minha vida particular, eu não me sentia pertencente, né? Eu acho que até foi por isso, por ter essa visão um pouquinho, né, mais distorcida do que é, né, o amor de Deus, que na adolescência eu quis ter minhas próprias experiências. Porque eu falava assim, não, então se não for para mim andar certo, então eu não quero estar. Era bem isso mesmo, né? E quando eu falhei, quando eu tomei decisões precipitadas e eu recebi aquele abraço, é como se fosse um abraço de um pai mesmo. Porque quem é pai e mãe aqui sabe, o seu filho pode tomar as piores decisões do mundo, mas eles sempre terão colo de pai e mãe, né? O pai não deixa de amar o seu filho pelas escolhas ruins que ele tem, né? E eu me senti assim, acolhida mesmo, um acolhimento. A voz que eu não tive para expressar os meus sentimentos, ali vivendo toda a crise que eu vivi, é como se Deus viesse e falasse assim, filho, ó, eu tô aqui, nem precisa me contar. Ai, já vou chorar. Nem precisa me contar como que foi, eu já vi, eu estava com você, mesmo você não querendo estar perto de mim, eu estava ali. Então foi assim, um encontro com a paternidade de Deus mesmo. Eu sei que Ele é juiz, como a palavra diz, eu sei que Ele é dono de todo o poder que foi dado na terra e no céu, Ele é detentor de todo o poder, Ele é criador, só que antes de Ele ser tudo isso, Ele é Pai. Ele é o Pai perfeito, né? E aí eu fui abraçada, acolhida ali, uma igreja muito simples, mas cheia do poder de Deus, onde você pisava os pés ali, desde a oração inicial, os louvores, você já conseguia se conectar, mesmo ali com a presença de Deus. E aí foi um ano assim, vivendo assim, encontros, né, com Deus, não foi só um, foram vários, começando ali a criar o cenário de intimidade mesmo, de ir num lugar um pouquinho mais profundo, né, de conhecer a presença de Deus mesmo, de ter a minha experiência com Deus. Você passou a desejar mais Sim. e mais do que você sentiu naquele abraço. Sim. E onde você foi buscar essa intimidade? Eu comecei frequentando os cultos, né, e ali participando de todos os eventos que tinha, eu comecei a participar. Aí era uma igreja pequena, assim, né, pequena eu falo em questão de números, né, de pessoas, né, mas era uma igreja muito ativa.
Então tinha vários ministérios, tinha ministério infantil, ministério de louvor, vários eventos. Então tudo que eu pudesse participar, eu estava ali, mesmo com toda a timidez. Eu ia para participar das reuniões, dos cultos, não ainda para servir, né? Fui me achegando, e depois eu comecei a criar alguns pequenos relacionamentos com pessoas ali, né, que perguntavam, olha, você tá bem? Você não veio semana passada? Porque a igreja, o corpo de Cristo, sente falta. A comunhão é o principal, né, no corpo de Cristo. E você toca num ponto tão importante hoje, né? Às vezes as pessoas, elas entram e saem das igrejas e elas se sentem despercebidas. Sim. Né? Então, como é bom, de repente, as igrejas montarem uma equipe de acolhimento. Sim. Né? De ligar, de perguntar, de notar que a pessoa às vezes faltou. E eu sinto que isso hoje, por mais que tenha uma equipe ali que pegue o seu número, o seu endereço, que diga que vai te ligar, muitas vezes nem liga. E como é importante você pensar, nossa, fulano da igreja tal lembrou de mim. Mesmo que seja uma ovelha de outra igreja, não importa, é seu irmão. Mas lembre-se, né, você que tem esse papel aí na igreja, de registrar o contato da pessoa, saiba que esse papel é extremamente importante. Olha, as pessoas não têm noção disso. Eu só sou aquela pessoa que pega o contato. Não, você é aquela pessoa que vai fazer a ponte entre a pessoa e o retorno dela, ou a pessoa e a paternidade de Deus, o cuidado de Deus. Olha, nós estamos aqui, mas nós estamos orando por você. Não importa de onde você é, de qual igreja você é, mas nós estaremos aqui orando por você, e se você precisar de alguma coisa, nos contate. Sim, o meu encontro com Deus foi bem baseado nesse relacionamento no coletivo, mas também teve algo que me marcou nesse ministério, que eles levavam muito em consideração o momento da palavra. Então eu amava os louvores, eu amava chegar ali, mas eu ficava contando os minutos para chegar a hora da palavra. Porque eu ouvia, né, na época minha pastora ministrar os irmãos, e eu ficava assim maravilhada, e na palavra era como se o próprio Deus falasse diretamente comigo, que é a palavra dele, né? Aquilo que está descrito nas escrituras. Ele é o verbo vivo mesmo. E quando os ministrantes iam pregar a palavra, eu ficava assim, ninguém fala comigo, eu não vou no banheiro, mesmo se eu quiser beber água, não levantava, era muito difícil, porque eu ficava ali focada, ouvindo, e começava a notar algumas coisinhas, e eu começava a entender a cada culto, a cada palavra ministrada, como Deus realmente tinha algo específico para mim, né? De se revelar o propósito dele para a minha vida, né? E aí, toda terça-feira nessa igreja, era o culto da palavra. Então, assim, geralmente a frequência dos irmãos diminuía um pouco, mas podia fazer chuva e sol. Eu estava lá na terça-feira no culto da palavra. Que lindo. E ali eu começava a ter esse interesse mesmo de ler a Bíblia, de abrir, de examinar, né, as escrituras. Porque às vezes nós lemos, mas nós não meditamos. Né? Até hoje, eu trago isso desde essa experiência. Até hoje, nós está muito em alta a questão dos devocionais. Eu vejo que existe uma geração sedenta, assim, em conhecer mais de Deus. Mas a forma que eu faço meu devocional, né, hoje, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, eu prefiro meditar na palavra, mesmo que se essa palavra continue 2, 3 dias para frente. Mas eu fico ali, meditando, tentando entender, lendo e relendo, né? Porque a cada dia a palavra vai se renovando. E aí foi um ano, eu falo que nesse um ano foi quando o Senhor me apresentou o jardim secreto, né? Que foi um momento de intimidade, que foi um momento de alinhamento mesmo, né? Eu aprendi a desenvolver uma rotina de oração. Qual o princípio bíblico que você usou para isso? Foi lá em Gênesis, quando ele descia na viração do dia, todos os dias para se relacionar com Adão, né? Até hoje essa palavra fala muito comigo e eu carrego essa verdade para mim.
Deus quer relacionamento todos os dias. Nós precisamos aprender isso. Se nós queremos desenvolver um relacionamento com o nosso Criador, antes de nós nos relacionarmos com qualquer pessoa, seja uma figura importante, seja alguém que você queira estar perto, né? Ou alguém que vai ser importante ali para um desenvolvimento, um relacionamento, um crescimento, não sei. Mas antes de tudo, nós precisamos estar em conexão com o nosso Criador, né? Ele é a fonte de inspiração, ele é cura para a nossa alma, ele tem resposta para as nossas perguntas, ele nos acolhe quando nós precisamos. Só que o homem, né, tendencioso, muitos assim eu vejo que falam hoje em dia que buscam a Deus quando as coisas estão ruins, né? Então, fazendo com que a presença de Deus ela seja suprida somente por uma necessidade que eu tenha, e não é isso. O relacionamento que eu imagino que Deus tinha com Adão não era para Adão prestar contas somente, porque a função, Deus criou o homem para administrar, né, aquilo que ele criou. Para governar. Né? Isso, para governar. Mas eu acredito que quando Deus descia para falar com Adão, não era no sentido de ser Senhor. Olha, Adão, o que você fez hoje? Presta contas para mim. Não. Né? Eu acho que era um relacionamento de pai e filho mesmo. E aí, como você está? Né? Como foi o seu dia hoje? Né? Essa presença que está conosco a todo momento. Né? Até mesmo quando nós não queremos. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Como diz a palavra dele. E aí foi 1 ano que eu comecei a aprender com o Senhor mesmo. Foi com o próprio Deus. Desenvolvendo relacionamento através da oração, aquele primeiro amor, como muitos dizem, né? Que chegava dia de culto, eu não via a hora de chegar a hora do culto. Então, eu trabalhava, né, meio período, chegava em casa, já dia de culto já preparava a minha roupa, já se antecipava. E Deus começou a se revelar para mim de uma forma muito especial. Eu lembro que eu estava em casa e eu começava a ouvir um louvor. No celular mesmo ali, né? No YouTube, aquilo que a gente tem como ferramenta. E aquele louvor ficava martelando na minha alma, no meu espírito. E aí eu chegava na igreja, esse louvor cantava. O Ministério de Louvor ministrava esse louvor. Aí eu comecei a perceber isso. E eu falava assim, meu Deus, será que o Senhor quer falar comigo algo mais profundo? Eu não estou entendendo, né? E aí eu comecei a fazer prova do Senhor. Se é assim que a gente pode dizer, né? Eu falava assim, então tá bom, Senhor. Inicialmente ele me dava os louvores e chegava lá e cantava. Aí teve um dia que eu falei assim, Senhor, hoje quem vai escolher os louvores vai ser eu. Eu falei para Deus, Senhor, se for o Senhor mesmo que quer falar comigo, vai cantar esse e esse louvor. Não vou escolher nenhum, vai ser esse e esse, mas tem que cantar esses 2 hoje, né? Para eu entender que o Senhor quer que eu me entregue mais, não sei. Cheguei lá no culto, os 2 louvores, só cantou os 2. Geralmente o Ministério de Louvor cantava 2 a 3 louvores. Aí eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito, Deus está ouvindo minha oração, aquela coisa assim, né, apaixonada mesmo. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que quando a gente nasce, né, quando a gente tem esse novo nascimento em Cristo, quando a gente tem esse encontro, a Bíblia diz, né, que nós somos como um bebezinho. Sim. E eu percebo que Deus, ele nos trata como um bebê. Então, ele vai nos dando uma atenção que a gente fica, meu Deus, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor respondeu. Então, o Senhor realmente nos trata como uma criança, para que a gente vá conhecendo Ele como Pai. E é impressionante como, quando a gente está vivendo esse primeiro amor, tantas coisas acontecem, você fica, mas isso nada mais é do que um fortalecimento da sua fé e do conhecimento sobre a personalidade de Deus como Pai. Verdade. E aí é lindo que essa fase do leite racional o próprio Deus libera para nós vivermos. Uma vez ali no meu secreto ele falou sobre isso. A fase do leite racional sou eu mesmo que libero essa fase. Por quê? Porque eu estou construindo um relacionamento. O bebezinho, ele tem as suas fases de desenvolvimento.
Então, se a gente ultrapassar as fases do nosso desenvolvimento com Cristo, corre o risco de lá na frente nós nos frustrarmos, nos decepcionarmos, ou qualquer outra situação, ou vir um contra-ataque maligno, a gente não conseguir ter arma suficiente para guerrear contra, né, os principados, potestades. Então, essa fase que a gente fala do primeiro amor é essa fase do leite racional. O bebê, ele quer leite, né? Ele quer se alimentar. Ele chora e o pai vai lá e socorre e dá o leite, dá o alimento, supre as necessidades. E ele fica saciado. Mas vai chegar um momento da fase do desenvolvimento espiritual e aí você olha para uma criança na fase em que o pai precisa dizer assim, não. É isso que acontece. Também na fase de desenvolvimento espiritual. Não. E aí é a fase que você tem que reconhecer que mesmo diante do não, Deus continua te amando, Ele continua sendo teu pai, Ele continua cuidando de você. Mas o não também é necessário para o desenvolvimento da criança e o não também é necessário para o nosso desenvolvimento. Verdade. E aí depois de alguns meses, eu lembro que foi em 2014 que eu fui me aproximando, em janeiro, e em maio eu já decidi optar pelo batismo nas águas, porque eu tinha uma certeza que eu queria aquilo para mim, eu queria estar perto da presença do Senhor, eu queria me sentir parte, queria ser igreja, queria fluir mesmo naquilo que Deus tinha me chamado. Eu me batizei em 2014 e aí o Senhor começou a me dar essas experiências que eu antecedi falando dos louvores. E aí começou a minha busca pelo batismo do Espírito Santo, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos dá os dons, né? E dons, se a gente for pesquisar no original, né, traduzindo pra gente, significa presente. Então Ele tem presentes para nos dar, né? Quanto mais nós queremos, a palavra do Senhor fala, cheguemos ao trono da graça com confiança. Quando eu deposito toda a minha confiança, porque você ter um encontro com Deus é isso. É você falar assim, Senhor, a minha vida é tua, né? Eu entregar tudo. E vida é na plenitude, sonhos, projetos, fracassos, medos, temores, tá aqui. E né? aí você desejou ir mais além, você desejou o batismo de fogo. Sim. Eu comecei a buscar, desde o meu batismo nas águas, comecei a buscar mesmo, orava. Como você buscou? Olha, como uma filha muito insistente, persistente, eu começava a desenvolver o meu relacionamento com Deus assim, falando um pouquinho como era o que eu ia fazer na semana, trazendo o que eu ia fazer no meu dia, apresentando alguns projetos para o Senhor. Só que toda oração eu falava, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Toda oração. Nesse período você já tinha o seu jardim secreto? Já tinha. E explica para as pessoas que nos ouvem o que é o jardim secreto. É o lugar onde nós temos o nosso encontro todos os dias com Deus. Assim como nós falamos já sobre Adão, é um lugar onde é reservado para os filhos, aquele que quer ter mais intimidade. E é um lugar que eu gosto de falar que é onde o Senhor tem acesso à nossa humanidade, aonde nós realmente podemos ser quem nós realmente somos, né? Falando de todo esse trabalho aqui do projeto sem cortes. Então é quando nosso Pai nos vê na nossa essência, no dia que nós estamos felizes, realizados, alegres, mas nos dias também que nós estamos temerosos, com medo, ansiosos, preocupados, revoltados, muitas das vezes com algumas situações, aonde nós temos esse jardim secreto é onde nós temos o alívio para a nossa alma, né? Tem um termo que eu gosto muito na psicologia que fala, né, que traduzindo, né, é um termo inglês que fala sobre o talking cure, né, que é cura pela palavra. E trazendo isso, né, para o jardim secreto, quando nós falamos para o Senhor, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que talvez a gente não teria a possibilidade de abrir com uma amiga, ou com nosso esposo, ou com qualquer outra pessoa, nós conseguimos falar ali no jardim secreto. Alana, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo podem estar se perguntando, mas o que é de fato, né? É um lugar onde você
tem essa liberdade Sim. de entregar-se para Deus Sim. por completo. Você faz isso na sua casa? Tem um ambiente específico? Como que você faz? Sim. Bom, um lugar secreto que eu encontro todos os dias ali com o meu pai é o meu quarto, né? Com a Bíblia mesmo, né? A palavra do Senhor nos orienta. Então, o que é o jardim secreto? É você reservar um horário, né, específico, né? Geralmente eu vou falar como eu faço, tá bom? Mas não é via de regra. Eu gosto já de fazer logo pela manhã. Então eu acordo, né? Às vezes eu tenho uma tarefinha ou outra para fazer, ali coisa rápida. Eu faço o que eu preciso fazer e volto ali. É um momento que eu preciso estar a sós mesmo, que a casa está mais em silêncio, né? Vamos dizer assim. E ali eu consigo dialogar com Deus, falar de uma maneira assim tranquila e livre, né? E se de repente quem nos ouve não tem um ambiente para fazer Sim. isso? Alguma coisa já te incomodou em relação ao ambiente? Tem até uma experiência, né, interessante com relação, nós falamos aqui sobre ambiente, né? E um dia eu estava orando ali no meu quarto, de costume, e visualmente falando, meu quarto não estava organizado, tanto em questões de cama mesmo ali, né? Não estava com a cama arrumada, mas também tinha algumas alterações que eu queria fazer no meu quarto já, né? Com uma pintura, algumas mudanças assim físicas. E aquilo me incomodava. E aí teve um dia que eu, orando ali ao Senhor, e eu apresentei, falei isso para ele. Eu falei, Senhor, hoje o meu jardim secreto está bagunçado, né? Eu falei para ele, assim, numa oração, desses diálogos, e aquilo me incomodou mesmo. E para quem não sabe, né, eu ministro, né, sou líder de um ministério de mulheres, e à noite a gente ia ter um encontro com as mulheres. Eu fiz essa oração e depois finalizei ali o meu momento com Deus, fui fazer minhas coisas, tudo, e à noite a gente ia ter um encontro. E chegando ali nesse encontro, nós tivemos o período da oração, onde nós reunimos ali a cada quinzenalmente, né, uma segunda-feira sim, uma não, e tinha um período ali de nós orarmos sozinhas e depois juntas. E no momento que nós fomos orarmos juntas, Deus usou uma amiga minha, né, a missionária amiga minha, que ela não sabia de nada do contexto, e ela foi tomada em profecia, e Deus usando a boca dela para falar, falou dessa maneira, eu te vejo lá no seu secreto, né? Eu sou o Senhor que estou com você todos os dias lá no seu secreto. E por você estar ali comigo, eu vou começar a revelar os meus tesouros escondidos para você. Então Deus não estava preocupado com o ambiente? Não, eu estava. E é isso que a gente precisa Sim. trazer para as pessoas, que às vezes se preocupam, mas eu não tenho um lugar apropriado. Não importa. Não. O que importa é que você vai estar com Ele. E além desse jardim secreto, que mais experiências você teve? Sim. Falando um pouquinho sobre, voltando, né, falando um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo, né, só para complementar. E aí eu fiquei orando 1 ano, né, e pedi, né, essa foi uma experiência que eu gostaria muito de falar, que eu acho que é importante, e é nessa busca. E um dia eu orei ao Senhor e falei, Senhor, poderia ser assim, né, um dia eu em casa, e imaginando e criando um cenário, né. E aí num dia, no culto da terça-feira da palavra, Deus usou uma missionária que veio de fora, de Goiânia, e ela falou, olha, quem não é batizado com o Espírito Santo? E meu coração já estava pulsando. E todo culto que eu ia, mesmo se não fosse da palavra, qualquer culto que eu ia, eu já saía de casa pensando, pode ser hoje. Eu fiquei 1 ano assim, nessa expectativa. E aí eu cheguei naquele culto, ela fez esse apelo, quem não é, vem aqui na frente, tal. E aí eu fui, eu tava filmando o culto aquele dia, eu dei o celular para uma pessoa que eu nem lembro quem era. Eu falei, não, eu vou. Cheguei ali, ela começou a ministrar, o louvor começou a cantar um louvor ali, eu nem lembro o louvor. Ela começou a ministrar, eu lembro que ela pôs a mão na minha cabeça, né? Ela foi colocando assim, né? Ela colocou a mão na minha cabeça. E quando eu
fui me dar conta, eu já estava no chão e as minhas mãos, os meus pés pegavam fogo. E minha língua começou a, como diz, né, lá em Atos 2, começou a falar novas línguas, né? Uau. E aí eu não parava, eu não conseguia parar. Eu não me dei conta de quantos minutos, né, que nós estávamos ali. Eu sei que minha mão pegava fogo. Minha mão, quando eu fui abrir os olhos, eu estava de olhos fechados. Quando eu abri os olhos, minha mão estava vermelha. E o culto já estava finalizando, já tinha acabado o momento da palavra e eu estava ali ainda, impactada. Deus veio com um encontro mesmo arrebatador de fogo, né? A palavra do Senhor vai dizer lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que quando ele direciona os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto venha o poder dele, né? O que é esse poder? É o poder explosivo do Espírito Santo, que vem e nos arrebata. É o fogo consumidor mesmo, que não rouba a nossa consciência, né? Mas que ele se manifesta de uma maneira, é o derramar mesmo do Espírito Santo. E nunca, quem já teve essa experiência ou outras parecidas, não esquece, não tem como. Porque você está ali, você não fica inconsciente. Tem muitas pessoas que não entendem muito, né, o manifestar de Deus, cada um, e é particular, é individual, cada um vai ter a sua própria experiência, né? Eu sei que comigo foi assim, mas eu não conseguia me conter. Era algo assim que foi para mim um marco único, mesmo, né? Isso, único. Essa foi uma das experiências. E aí eu fui crescendo no Senhor, tendo as primeiras oportunidades. Participei 5 anos do Ministério de Louvor. E aí depois, eu mesmo assim, meu coração voltado para a palavra, teve uma experiência também muito legal que eu queria falar, que foi a primeira vez que eu ministrei a palavra do Senhor, né? Em 2017, eu lembro desse dia, foi no culto da palavra. Minha pastora chegou e falou: olha, hoje você vai ministrar o louvor, tudo. E desenvolvendo essa vida diária com Deus, eu comecei a escrever algumas coisas, meditando na palavra. E aí eu cheguei faltando 20 minutos para começar o culto. Ela falou: hoje você ministra o louvor e tudo. Foi em 2017. E eu peguei e falei assim para ela: pastora, hoje eu não queria ministrar o louvor. Hoje eu posso ministrar a palavra? Se ela vê isso, ela vai se lembrar desse dia. E ela olhou com um olhar assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Ela olhou, eu vi no olhar dela assim, a insegurança, o medo. Só que ela falou assim: então tá bom, então hoje você vai ministrar a palavra. E aí, eu lembro até hoje, João 21, né, uma passagem sobre Pedro. Ministrei ali 40 minutos, quando eu fui ver 45 minutos. Né, encerrei tudo aquilo que eu tinha escrevido, eu consegui transmitir. Ela veio e falou assim: eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: o quê? Ela falou assim: não parecia a primeira vez. Uau. Só que para mim foi um processo tão natural. Por quê? Porque eu já amava esse Deus. Então eu falar dele para mim é maravilhoso. Né? O tempo é interessante, né? A insegurança dela, sim, mas o crédito que ela te deu. Sim. E aí você ir lá em cima e entregar, sim, né? Porque esse é o teu dom, né? De pregar a palavra. Isso, e eu não sabia. Né? O Senhor falava algumas coisas, comunicava ao meu coração, mas ainda muito, né? Mas voltando um pouquinho atrás do teu testemunho, quando você me contava agora há pouco sobre, olha, eu não perdi um culto da palavra, eu queria ouvir a palavra, né? Isso te atraía, isso é o que te atrai como pregadora, hoje que é pregadora, né? Mas você não entendia, mas além de ser Jesus te atraindo, porque Jesus é a palavra de Deus, né? Porque isso também era o teu dom. Você não sabia, mas aí isso foi despertando e depois você foi praticando o teu dom. Foi. E ali foi uma nova descoberta. Eu falei: meu Deus, a tua palavra é pura mesmo, é fiel, mas o Senhor ainda conta conosco para transmitir, né, a mensagem. E aí foi descortinando. Eu creio que nesse momento a gente fala com pessoas que estão nos assistindo e que Deus te entregou o dom de ministrar a palavra, né? Não sei, por alguma circunstância que aconteceu, você deixou de pregar, mas o Senhor te diz hoje: eu conto contigo. Sim.
o que eu aprendi com Jesus, que o propósito, o que é o propósito? Aonde Deus quer te lançar, aonde Ele quer te usar, se revela durante a sua caminhada. Então, primeiro a gente precisa desenvolver um relacionamento. E depois desse relacionamento, o Senhor vai começando a apresentar o seu propósito, né? E é durante a caminhada. Não tem como a gente trocar, inverter essa ordem, porque não adianta eu ter propósito e não ter relacionamento. Você teve, então, a experiência do batismo nas águas, com fogo, experiência com a palavra. Já teve alguma experiência, assim, de voto, de jejum? E aí, teve sim. Depois de um tempo, ministrando a palavra do Senhor, eu sempre tendo a minha vida secular, trabalhando tudo, já estava recolocada no mercado de uma maneira bacana, tinha um salário legal. Você já tinha se formado nessa época? Já consegui iniciar a faculdade, já. Como na que verdade, foi? eu estava finalizando o curso, né? Faltava ainda um ano. Como que essa faculdade chegou para você? Isso. A faculdade foi um presente de Deus mesmo, do céu, porque nesse um ano que eu fiquei lá no começo, né, tendo esse relacionamento com o Senhor, eu já tinha 18 anos, já podia entrar na faculdade. Só que foi um momento em que Ele me separou para criar esse relacionamento que eu não entrei. Eu entrei um ano depois, já com 19 anos. E foi prestando vestibular, inicialmente achando que era um sonho de menina. Mas mal sabia que lá na frente ia fazer parte do meu propósito, né? E aí eu consegui. Ganhei uma bolsa, né? Por uma pessoa, né, na minha frente eu não consegui 100%, mas consegui uma bolsa de 50% e fui trabalhando, servindo na igreja, e aí depois, né? Nesse período, então, que você iniciou a faculdade, você já estava alicerçada no Evangelho, né? Isso foi importante para você começar esse curso. Sim. Deus te usou na faculdade, como que foi essa experiência? O interessante que foi uma experiência bem sacrificial, porque eu já não conseguia mais ir na igreja durante a semana, porque o curso era presencial. Então tinha dias, eu vou confessar, que eu ia para as aulas chorando, porque eu queria estar na igreja, eu queria estar servindo, queria estar fazendo as coisas. Só que o período que eu estava inserida na sala de aula, foi uma oportunidade que eu tive de acessar conteúdos voltados muito à questão do comportamento humano. Então isso me ajudou a me desenvolver como pessoa. O curso em si, né, as ferramentas, quem se dedica para essa profissão, eu acho que é uma profissão muito linda e eu acho que é uma profissão que tem tudo a ver com o Evangelho. Ele é muito bom para o crescimento e desenvolvimento pessoal e também para o coletivo, né? E você chegou a atuar em que área da psicologia? Eu já atuei na área da psicoterapia individual e na área organizacional, né? Eu fiquei 4 anos na área organizacional e aí, nesse período, eu comecei a ter as experiências das renúncias, né? Do momento de entrega, o momento em que chega, eu acredito que todo mundo que desenvolve o ministério cresce com o Senhor, chega um determinado momento que a gente precisa fazer algumas escolhas, né? E Ele vai direcionando, né? E eu lembro que, então, atuando numa empresa excelente no mercado, ganhando um salário compatível, né, com a função, fazendo o que eu gostava. Eu lembro que essa empresa tinha 2 unidades, então a gente tinha que transitar de um prédio para o outro, né? E no momento em que eu saía de um prédio para o outro, eu tinha contato com a luz do dia, né? E eu olhava para o céu, e toda vez que eu olhava para o céu, o Espírito Santo falava comigo. Falava assim, tá, você está vivendo, né, a sua carreira, mas e o meu propósito? E o meu chamado? E as almas? Todas as vezes que eu transicionava de um prédio para o outro. Você olhava para o céu? Eu olhava para o céu, o Espírito Santo vinha dentro do meu coração. Eu tinha certeza, né, que era Ele. Eu conheço a voz dele. E Ele vinha e falava isso. Aí meu coração se apertava. Aí eu já subia, já sentava na minha mesa, eu já queria chorar, eu ia pro banheiro, dar uma disfarçada. Só que aí nessa fase, eu não relutei muito com o Espírito Santo, né? Eu orei e falei, Senhor, se o Senhor está pedindo, então, né, que eu entregue o meu emprego, não tem problema, eu vou obedecer.
Foi uma escolha, assim, rápida, mas cheia de insegurança, com o coração temeroso, pensando como seria, né? Cheguei, conversei com meu esposo, e ele falou assim, tudo bem, se o Espírito Santo falou no teu coração, então você pode solicitar seu desligamento. E aí eu fui solicitar meu desligamento, e eu lembro que na época minha gerente veio e conversou comigo, e aí eu pensava assim, se ela perguntar por que eu tô saindo, o que eu vou responder para ela, né? E inevitável, ela veio e falou assim, qual que é o motivo, né, que você tá saindo, a gente gosta bastante do seu perfil. E eu lembro que o Espírito Santo me deu uma resposta assim, ó, para eu falar bem rápido, daquelas estratégias que vem. Eu peguei e falei assim, eu preciso sair porque eu preciso cuidar de pessoas. Eu falei isso para ela. Só que ela já tinha também umas experiências com o Senhor, e ela começou a chorar na minha frente. E eu fiquei sem reação. Falei, mas eu não vou cumprir com toda a minha responsabilidade, se precisar treinar outra pessoa no meu lugar, eu vou treinar, e assim foi feito. Saí. Quando eu saí, aí bateu o medo. E agora, né? Que do dia útil não vai chegar, as coisas não vão acontecer. E aí foi quando o Senhor me deu uma estratégia de empreender. Eu fui empreender, ele me deu uma loja na época da pandemia, online. E aí eu fiquei 1 ano com a loja. E aí depois de 1 ano, o Senhor me pediu a loja também. E aí que eu falei assim, meu Deus, amém, seja feita a tua vontade. Virou o ano, eu finalizei, eu tinha, graças a Deus, bastante clientes, consegui, eu amava, foi algo novo que Deus preparou para mim viver. Só que eu lembro que nessa fase que eu estava vivendo, Deus usou uma pessoa para falar comigo, uma pastora, uma amiga minha, uma intercessora minha mesmo. Ela pegou e falou assim, Deus está fazendo com você como ele fez com Ezequiel, no vale de ossos secos. E eu fiquei olhando, ouvindo, e ela falou assim, o vale de ossos secos é uma palavra, uma passagem que tem lá, Ezequiel 37, depois você pode ler. O vale de ossos secos foi a mão do Senhor que levou ele, né, o profeta em espírito. E ela falou assim, primeiro tratamento era com o profeta no vale, não era com os ossos, para ver se ele realmente confiava, porque aí o Senhor pergunta para ele, Ezequiel, esses ossos que estão aqui poderão reviver? E depois desse tratamento com o profeta seria com o exército, com o povo, com Israel, né, que simbolizava um exército caído, que o Senhor ia levantar com um forte mão, soprando o Espírito. E ela falou desse jeito para mim, Deus primeiro vai tratar com você nesse vale, e depois vai tratar através de você, que é com o exército, com as almas. Aquilo impactou a minha vida, e foi realmente o que aconteceu, 1 ano de vale, mas alicerçada no jardim secreto, todos os dias. E aí vinham as questões, né, financeiras, preocupações, tudo, e eu ali. Aí o Senhor pediu a loja, eu entreguei a loja também, e aí depois, nesse período, o Senhor começou a me levantar mesmo, para ministrar, né, sobre cura na alma. Muitas pessoas vinham, eu lembro que quando eu ainda não era casada, muitas mulheres iam pedir conselhos para mim, e eu falava, eu não sei o que falar direito, né? Ia na palavra, Senhor, me dá uma palavra para eu falar para essa mulher, porque experiência de vida eu ainda não tenho. E aí o Senhor me deu um ministério de mulheres para cuidar, né? Juntamente com a minha pastora, hoje, pastora Sara, né? Nós cuidamos juntas do Ministério de Mulheres, e ali eu comecei a ter acesso à história das mulheres, história de vida, os traumas, as dores. E aí já caminhamos já para questões, né, para finalização. Eu lembro que depois desse processo, eu fui convidada para ir para um seminário em Curitiba, o ano passado, que chama, o seminário Oficina da Alma, né, que fica lá em Curitiba, só que tem toda a escola de missões, que é a Jocum, né, que organiza e patrocina esse projeto. Esse seminário é um seminário antigo, que já existe. E
tinha uma amiga de um outro ministério que ela sempre comentava, olha, eu já fui e todos os anos eu vou, agora eu estou indo para servir, a primeira vez eu fui para conhecer e eu queria que você fosse. E vai ser em maio, enfim, né? Foi gerando isso no meu coração e aí nós conseguimos chegar lá. Esses seminários são 7 dias, que nós ficamos em uma zona rural, própria deles, né? Então tudo organizado em alojamentos, tem a parte coletiva ali, né, que é a igreja, né, vamos dizer assim, a parte das ministrações, das palestras, e tem os alojamentos, feminino e masculino. Então você, né, paga um valor para estar ali e é incluso as refeições e as ministrações. Tem as ministrações coletivas, onde nós chegamos ali, nós somos ministrados em toda a esfera humana. Então nós somos ministrados sobre finanças, sobre ministério, sobre saúde emocional, sobre filiação, sobre paternidade. São 7 dias, é uma imersão mesmo. E um desses dias você tem a oportunidade de ser ministrado, né, e aconselhado por missionários, né, que fazem parte da rede ali, no atendimento individual. E quando eu cheguei ali, naquele local, eu falei, oficina da alma, oficina para consertar alguma coisa que está quebrado. O que, né, o senhor quer falar comigo aqui? Cheguei ali, tinha um público misto. Tinham pessoas que não eram cristãs, tinha pastores, tinham pessoas afastadas, pessoas de outras religiões, pessoas doentes fisicamente, e eu ainda não entendendo muito o propósito. Só que quando eu cheguei ali, o Espírito Santo falou comigo uma frase, que é uma frase que eu tenho até na minha bio do meu Instagram, que é: enquanto houver vida, sempre haverá cura. E cheguei ali sem entender muito e fui participando das ministrações, e tudo é na luz da palavra, tá? Então você vai ser ministrado sobre finanças na luz da palavra, na área sentimental à luz da palavra. E fantástico, porque eu gosto desses eventos, né? E ali participando e anotando tudo, o momento que Deus preparou para mim estar ali, Deus me enviou para aquele lugar. Graças a Deus eu não precisei tirar nada assim do meu bolso, até porque eu não tinha condições na época. E aí teve um momento de atendimento individual. E aí ficava uma conselheira, que eles falam, e um intercessor na sala. E ali nós ficamos 2h30. E ela foi assim, como um bate-papo como esse começamos, né? A gente fala sem ocasião, mas com um propósito por detrás. E ela, eu quero conhecer a sua história, fui contando. E aí teve uma hora que ela falou assim, o que Deus é para você? Eu não esqueço. Quem Ele é para você hoje? Aí eu travei. Ela falou assim, vou fazer melhor. Eu tô nessa cadeira aqui, de frente, ela estava comigo, eu vou sair dessa cadeira agora. E quem tá aqui é Deus. Fala para Ele o que Ele é para você. E aí eu peguei e comecei a falar, Deus, o Senhor é o meu Pai perfeito. Antes do Senhor ser o meu juiz, comecei a declarar para Ele. E eu comecei a chorar muito, sentindo a presença do Senhor e o intercessor ali quietinho. E aí, em determinado momento, ele pegou e falou assim, eu tive uma visão com você. Não, eu via, eu não sei. E eu cheguei nesse encontro, nesse aconselhamento, e eu não falei nada do meu ministério, do que eu fazia, do que eu desenvolvia na obra, nada. Eu falei mais pessoalmente mesmo. E aí ele pegou e falou assim, eu tive uma visão com você e eu vi uma espada muito afiada e muito grande, e essa espada brilhava e ela saía da sua boca. E eu falei para o Senhor, eu não entendo muito, Senhor, o que é isso? Ela falou assim, você pode me explicar? Ele falou. Aí eu chorando bastante, eu falei assim, pela honra e glória de Jesus, eu tenho o privilégio de ministrar a palavra. Ele falou assim, é isso, Deus te entregou esse presente, esse é o teu chamado, através da palavra, vidas serem curadas. E aí foi um tratamento assim ali, eu tive mais acesso à paternidade de Deus e eu fui muito curada. Eu achei, chegando ali, que eu não precisava de cura, que eu estava super bem. Mas não, quando a gente conhece a história de outras pessoas, quando nós estamos num ambiente de cura, a palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago 5,16, confessando as vossas culpas uns aos outros para que haja cura. Ali não tinha maior e nem menor. Ali todos estavam no mesmo ambiente. E aí eu saindo dali, o Senhor falou para mim, foi para isso que eu te chamei. Esse é o teu propósito.
ministrar cura sobre a vida das pessoas. E aí, nesse processo, eu concluí a faculdade, achando que eu ia exercer a profissão, né, de uma maneira profissional. E não. Aí o Senhor me entregou um projeto, né, que tá para ser inaugurado. Dá um spoiler pra gente. O que você quer fazer? É um projeto de cura interior, né? O nome do projeto se chama, já está pronto, SOS da Alma. Onde nós falaremos muito sobre as nossas dores emocionais, né? E também psicológicas que acabam afetando, né? À luz da palavra. Esse projeto eu não poderia exercer no contexto clínico. Eu já comecei a dar um start no ano passado, atendendo algumas pessoas. Então, dentro desse projeto, nós trabalhamos heranças, né, maldições hereditárias, bênçãos hereditárias, filiação, questão de paternidade, o poder do perdão, a confissão, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de confessar, né, as nossas dores, as nossas feridas. Uma vez o Espírito Santo falou assim para mim: o nosso coração é como a caixa preta do avião. Você sabe para que serve a caixa preta do avião? Eu nunca tinha pensado sobre esse lado, mas geralmente a caixa preta do avião, ela só serve em momento de catástrofe. Então, quando o avião tem uma queda, e aí só ficam os destroços, vão direto aonde? Na caixa preta, porque na caixa preta tem informações valiosas. E às vezes a gente tem dificuldade de abrir a caixa preta do nosso coração. Só que dentro do nosso coração tem informações valiosas. Então é como se fosse ali um atendimento. Isso, onde individualizado. A pessoa chega. Sim. E aí você faz toda esse direcionamento para que a pessoa encontre ali as suas raízes e entenda mais sobre o seu passado. Sim. É como se você procurasse ali um tesouro enterrado. Isso. E como que as pessoas hoje elas podem ter acesso a você? Isso tem custo? Como que funciona? Bom, o projeto consiste em atendimentos individuais, tá bom? Presencialmente falando. Tem toda uma triagem, né? Um agendamento prévio. Geralmente o público-alvo pode ser feminino ou masculino, né? E os encontros, a quantidade de encontros se limita dependendo da experiência individual de cada um. Então, já fiz encontros de 4 encontros já foi suficiente, outros precisou de 6, 10, mas são encontros breves, né? O que é o SOS da alma? É um socorro para a alma. É quando a pessoa ela está ali num determinado dilema da vida e ela não está conseguindo sair disso e ela está buscando respostas e não encontra, né? Só que a palavra do Senhor, que é a verdade, né, que cura, que liberta, que transforma, tem resposta para todas as nossas questões. Então é como se fosse ali um momento de escape, de socorro para essa alma, né? Momento de ela ter um atendimento individualizado, de olhar para si, né? Para entender suas feridas emocionais e a partir disso buscar, né, um novo refúgio aí, uma nova perspectiva, um novo direcionamento. Glória a Deus. Nós vamos deixar as redes, então, aqui embaixo, né, os contatos, para quem desejar saber um pouco mais a respeito desse projeto. Eu creio que, através da sua vida, o Senhor Deus vai curar, né, muitas vidas que estão nos assistindo. E eu queria saber, por que Lucas 1:37 te inspira tanto? Lucas, no seu capítulo 1, vai falar sobre a história de uma mulher maravilhosa, que nós gostamos muito, eu particularmente amo, que é Maria, né, mãe de Jesus, quando o anjo vai apresentar e revelar qual é o propósito dela, né, para que o Senhor o chamou. E ele se apresenta de uma maneira diferente, a ponto de ela se assustar, né? Então o anjo vai se apresentar dando uma saudação para ela que ela não conhecia. E ele vai falar: salve agraciada, né? Salve mulher cheia da graça de Deus. E ela vai se assustar, né, com essa saudação. E por que eu gosto muito dessa palavra? Porque Maria era uma mulher comum, né? Como eu, como você, só que ela era cheia da graça de Deus, do favor de Deus. E o Senhor, por causa que derramou o favor sobre a vida dela, ela vai receber a incrível missão de gerar o propósito
que salvaria toda uma humanidade, né? Então ela foi escolhida por Deus para gerar um propósito grande. Uma mulher comum foi escolhida por Deus para gerar um propósito extraordinário, né? Que foi gerar e dar luz a Jesus, né? O nosso Salvador. E eu acho lindo que ela vai temer, ela vai ter medo. E eu quero falar para você que está ouvindo, quando o Senhor começar a revelar os propósitos que Ele tem na sua vida, vai surgir alguns momentos que você vai ter medo, insegurança, que seu coração vai questionar, mas será que é isso mesmo? Né? Assim como ela temeu. Mas o que eu acho mais lindo é a resposta que ela vai falar para o anjo, né? Mas como se dará isso? Eu ainda não sou casada, não tem como, humanamente falando. E aí o anjo vai falar para ela, né? Olha, Maria, você está gerando fruto, né, do Espírito Santo que vai te envolver e tudo. E aí ela fala assim, como se dará isso? E o anjo responde para ela, até Isabel, sua prima, que era estéril, já está grávida de 6 meses. O que o anjo estava querendo dizer para ela, os propósitos do céu não são como os propósitos do terreno, que a gente faz cronograma, planejamentos, não. Os propósitos do céu, o Senhor é quem faz o cronograma, o projeto, traça as rotas. E aí ela para de questionar, e é essa palavra que eu gosto muito, que ela fala assim, tudo bem, então cumpre em mim o teu querer, né? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Muito obrigada, missionária, Amém. por você ter vindo aqui e trazido para nós esse encontro tão lindo e ter inspirado tanta gente a ter um real encontro com Deus. Amém. Eu quero, como forma de agradecimento, te entregar aqui o nosso bottom, né? Que é o leão da tribo de Meu Judá, Deus. e agora você como membro aqui Que do nosso lindo. programa. Glória E eu a gostaria que Deus. você deixasse uma mensagem final para quem hoje te ouviu e quer ter esse encontro com Deus. Amém. Eu que agradeço, Nayoma, pelo convite. Eu sei que foi um alinhamento, um propósito do céu. E eu me sinto honrada de estar aqui e agradeço imensamente pelo carinho, por toda a atenção, pela produção maravilhosa e por ter a oportunidade de falar sobre Jesus. Eu queria deixar uma mensagem para o teu coração, que se encontra lá no Evangelho de João. A palavra do Senhor vai dizer, João, no seu capítulo 15, que certa feita Jesus, né, declamando, dizendo, não foi vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Eu queria deixar essa mensagem para o teu coração. Talvez você ouviu meu testemunho e analisou pensando, né, mas ela já nasceu no berço evangélico, teve suas experiências, mas eu quero falar que independente do seu local de nascimento, da família que você veio, da sua rede social que você hoje tem a possibilidade de se relacionar, eu quero falar para você que Deus te escolheu para um grande propósito. Deus conta com você para que através da sua vida pessoas sejam alcançadas, curadas, para que o amor dele seja transbordado e transmitido através das suas ações, seja na sua forma de agir, seja no ministério que ele te entregar, aonde o Senhor te colocar. A palavra do Senhor vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e aquele que está enxertado nele cresce e vai gerar muitos frutos. Então, se você ainda não está enxertado na videira verdadeira, corre, não perca tempo, porque os planos, os projetos e os sonhos de Deus para a tua vida é muito maior do que aquilo que você um dia pode projetar, planejar. A palavra do Senhor vai dizer que, lá em Provérbios, o homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus, e Deus tem o melhor para você, para a tua casa, e com a tua vida Ele quer impactar essa geração. Venha para os braços de Jesus, porque Ele é um Pai de amor, um Pai perfeito, e Ele está te esperando. Deus abençoe. Esse foi o encontro com Deus de hoje. Esperamos ter inspirado você a buscar ter um encontro real e verdadeiro com o Espírito Santo. Te aguardamos no próximo programa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.